Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus, estamos aqui, o Senhor nos permitiu acordar e estamos aqui nesta manhã para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. E hoje eu vou deixar para o teu coração uma palavra que está no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13, amém? O título fala Exortação à Obediência. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Glória a Deus, a palavra do Senhor fala sobre obediência. Aquele que ama verdadeiramente ao Senhor, ele ouve e obedece à voz do Senhor. Então, o que o Senhor fala através desta palavra? O Senhor quer que nós amamos Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e obedecemos ao Senhor, porque nós, uma vez que nós entregamos a vida para o Senhor, nós temos que ter em mente que a gente não faz mais o que a gente quer, a gente não anda mais como a gente quer, mas sim segundo a vontade do Senhor, que é o nosso Pai. Aquele que anda nos caminhos do Senhor, no caminho reto, e obedece os teus mandamentos, ele não tem como tropeçar, ele não tem como fazer coisas erradas. Por quê? Porque ele pede sempre direção para o Senhor. Então, aquele que reconhece o Senhor como o teu Pai, ele vai estar sempre pedindo conselhos, vai estar pedindo direção, vai estar sempre conversando com Deus, para que não venha andar por caminhos errados. Então, o que o Senhor quer de mim e o que o Senhor quer de você? Que nós andemos num caminho reto, segundo a vontade dele. E aqui fala, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, o Senhor, ele tem caminhos bons para nós. Nosso Pai, nosso Deus, ele tem coisas boas para nós. Então, a única coisa que ele pede de nós é obediência. Obediência segundo a palavra dele. E nós não somos mais ovelhas desgarradas, né, que andamos sem direção. Não, uma vez que eu recebi Jesus na minha vida, eu peço direção para ele todos os dias. Ele sabe o que é bom para mim, ele sabe o que é bom para você. Tudo que você for fazer, você tem que pedir direção. Pai, eu posso fazer isso? Pai, eu posso ir ali? Pai, eu posso tomar tal decisão? Então, tudo vai, irmãos, da obediência, né? E como o apóstolo Paulo fala na palavra do Senhor, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este sim eu faço. Porque nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a todo tempo a errar, a cair no erro, cair no pecado. E tudo isso por quê? Por não buscar sabedoria em Deus. Então, muitas vezes, aquilo que é para eu fazer, aquilo que Deus quer que eu faça, eu não vou querer fazer. Mas aquilo que não é para eu fazer, a minha carne vai gritar para eu fazer. E por isso que nós devemos estar buscando a presença do Senhor todos os dias, orando, meditando na palavra, nos aproximando do Senhor. Por que tem tantas pessoas que vivem doentes? Né? Tem pessoas que você fala assim, oi, a paz, tudo bem? E a pessoa fala, tô bem nada, tô doente, tô passando por luta, tô com uma dor aqui, tô passando por uma enfermidade. E a pessoa, é incrível, irmãos, tem pessoas que falam que nunca sai da luta. Eu nunca vi isso
Eu nunca vi isso. Uma pessoa que obedece a Deus, ela tem uma vida abençoada. Não vou dizer que uma vez ou outra não vai se encontrar ali com uma dor, uma enfermidade, mas isso logo passa. Mas tem pessoas que não saem da luta, não saem da prova. Isso é incrível, porque eu penso, meu Deus, como que pode? Né? E, irmãos, o que eu aprendi, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu obedeço a Deus, eu sempre vou ser abençoada por Deus. E tem pessoas que é um gasto terrível com remédio e tá sempre no hospital. E muitas vezes isso aí, irmãos, eu vou dizer, muitas vezes isso aí pode ser até uma desobediência a Deus. Porque o Senhor já deu uma direção para a pessoa, o Senhor já falou no coração dessa pessoa, o Senhor já usou pessoas para falar com essa pessoa, o Senhor já falou dentro da palavra com essa pessoa. Não faça isso, olha, eu não estou me agradando disso, faz assim. E a pessoa não obedece a Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, fala assim, e ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando o Senhor Jesus ele se entregou ali na cruz do Calvário, ele já levou as minhas dores, meus sofrimentos, irmãos, as minhas enfermidades. Então, eu não entendo como que a pessoa fala que entregou a vida para Jesus, serve ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor e vive doente. É incrível isso. Alguma coisa está errada, a pessoa tem que analisar a sua vida. Tem que se examinar. E se ele já levou sobre si todas as minhas dores, por que eu vou estar todos os dias me lamentando com dor? Entendeu? E muitas vezes é falta de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Tem que obedecer a Deus. Entregar sua vida para o Senhor de corpo, alma e espírito. O Senhor Jesus, ele não quer você pela metade. Ele não quer que você obedeça a ele em partes e outras partes, não. Ele quer que você seja obediente em todo momento. Não andar mais segundo as tuas vontades, mas sim segundo a vontade do Senhor. E no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, vou estar lendo o 18 e o 19, diz assim: Vinde, eu vou ler o 17, amém? A partir do 17. Aprendei a fazer bem, pratica o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E o 18, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aleluia. Versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Deus seja louvado. Então, irmãos, nós somos abençoados quando nós fazemos o bem. Aí a pessoa fala assim, mas eu já faço bem. Eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal do meu irmão. Mas quando eu deixo de estender as minhas mãos e orar por uma pessoa que necessita de oração, eu deixo de fazer o bem, irmãos. E tem pessoas que falam que não tem pecado. Mas a palavra do Senhor fala que aquele que fala que não tem pecado já está pecando. Porque nós pecamos em todos os momentos, todo instante, né? Se não fosse a misericórdia do Senhor, já teríamos sido consumidos. E o Senhor fala que vinde e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Quando eu me entrego para o Senhor e eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Senhor, automaticamente o mal que eu fazia, eu já vou deixando de fazer. E eu tenho que estar sempre procurando ajudar, irmãos, em nome do Senhor Jesus.
e nós ajudamos uns aos outros, não é porque nós somos bons, é porque a misericórdia do Senhor é sobre as nossas vidas. Então o Senhor fala que a gente tem que ajudar o oprimido, ajudar o órfão, as viúvas, né? E uma palavra de Deus ajuda. Se eu posso ajudar com algo material, se o bem que eu posso fazer eu não faço, eu estou pecando. Se eu tenho condições de ajudar alguém financeiramente e eu não ajudo, eu estou pecando contra Deus. Se eu não tenho dinheiro, mas eu posso acompanhar alguém numa consulta médica. Se eu não tenho dinheiro para ajudar, mas eu posso lavar uma louça, uma viúva ali que está necessitada, uma pessoa que não tem ninguém para fazer nada por ela. Se eu posso ir na casa dela, passar uma vassoura na casa dela, eu vou estar ajudando também. E se eu não faço, eu estou pecando contra Deus. Porque o Senhor, Ele toca nos nossos corações para a gente fazer o bem. Sempre o Senhor toca nos nossos corações. Né? Se eu tenho condições de estender as minhas mãos para ajudar alguém e eu não ajudo, eu estou pecando contra Deus. Então, por isso que a gente tem que estar atento, ouvindo a voz do Senhor, porque muitas vezes o Senhor abençoa tanto a nossa vida e a gente não quer abençoar a pessoa com o mínimo que a gente pode abençoar. E no versículo 19 que fala, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O Senhor, todos os momentos, Ele fala com a gente. Todo instante, desde a hora que a gente acorda até a hora de a gente dormir, o Senhor está falando com a gente. Só que muitas vezes as pessoas não querem dar ouvidos para o Senhor e querem ser abençoadas, né? Nós devemos ouvir os mandamentos do Senhor. O Senhor, ele nos ordena, devemos ouvir, devemos obedecer para comer o bem desta terra. O bem desta terra em todas as áreas, seja ela material, familiar, na área da saúde, espiritual. Irmãos, na vida financeira, profissional, todas as áreas, o Senhor, Ele fala que vai nos abençoar se tão somente eu ouvir e obedecer a voz do Senhor. E é fácil obedecer? Não é fácil. Muitas vezes, a vontade da carne vai gritar para não fazer a vontade do Senhor. Mas é tão maravilhoso quando a gente ouve e obedece. O Senhor, Ele fala assim, filho, não faz isso. E a gente está teimando em fazer. Filho, faz isso, a gente está teimando em não fazer. Então a gente tem que estar com os nossos ouvidos abertos e o coração também. A gente não pode endurecer o nosso coração. Porque quando eu endureço o meu coração, eu não faço a vontade de Deus, eu faço aquilo que eu quero. E fazendo aquilo que eu quero, muitas vezes vai me levar por um caminho que lá na frente eu vou sofrer as consequências. Então nós temos que ouvir e obedecer e não usar o nome do Senhor em vão. Porque em tudo as pessoas ficam, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Tudo é põe Deus, 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 Deus. Fala tanto o nome de Deus, mas não obedece à voz de Deus. E isso pode nos causar um prejuízo muito grande. Não podemos falar o nome do Senhor em vão. Amém? Que nós fiquemos com esta palavra, vamos ouvir, obedecer, ouvir e seguir os mandamentos do Senhor. Irmãos, e um dos mandamentos do Senhor é honrar pai e mãe. Aquele que honra pai e mãe, automaticamente ele será próspero. Aquele que desobedece, é porque é assim, né, irmãos? Se a pessoa não ouve o pai e a mãe, não obedece, automaticamente não vai ouvir a voz de Deus. Mas aquele que está sempre respeitando, obedecendo, pode ter certeza que terá os dias prolongados aqui na terra e Deus vai abençoar muito. E devemos sempre amar a Deus acima de todas as coisas. E depois amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, se eu amo a Deus, eu tenho facilidade de amar o meu próximo. Meu próximo não é aquele que está do meu lado, dentro da minha casa. Em qualquer lugar que eu for. Meu próximo é aquele que precisa de uma ajuda e eu estou estendendo as minhas mãos. Seja conhecido, seja um estranho. Seja dentro de casa, seja na rua, seja no trabalho, seja onde for. Tem que estar ajudando.
aí eu vou estar amando Ele. Quando eu amo a Deus, eu tenho facilidade de amar até os meus inimigos. É forte isso, né, irmãos? Quando eu amo a Deus, eu tenho facilidade de amar aqueles que me odeiam. Isso é o quê? É um dom de Deus, dom do amor. Agora, aquele que diz que ama o seu próximo, ele não obedece a Deus. Ou aquele que diz que ama a Deus, mas não consegue perdoar aquele que vos ofende, ele não ama a Deus. Amar a Deus é a gente engolir o nosso eu, deixar o nosso ego cair por terra e fazer a vontade do Senhor em todo o tempo. E com isso eu serei abençoado sempre. E você também será sempre abençoado. Amém? Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus e eu vou estar fazendo uma oração por você. Altíssimo Deus, eterno Pai, Deus bendito e Deus todo-poderoso, Deus dos céus e Deus da terra. Pai, a tua palavra diz que se eu quiser e ouvir a tua voz, eu comerei o bem desta terra. Jesus, me ensina a fazer o bem. Senhor Jesus, me ensina a ouvir a tua voz e andar na direção do Senhor. Meu Deus, quando eu ouço e obedeço a tua voz, Pai amado, o Senhor me dá vida, saúde, paz e alegria. Meu Deus, é verdade que muitas pessoas estão doentes, estão enfermas, porque muitas vezes ouve o Senhor, mas não obedece. Não ama o teu próximo, não perdoa, não consegue perdoar aquele que faz o mal para ela. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha tocar neste coração. Meu Deus e meu Pai, muitas pessoas estão padecendo, perecendo, porque não quer ouvir a tua voz e não querem te obedecer. Senhor, esta palavra é uma palavra de exortação, é uma palavra, Senhor, de correção, mas também é uma palavra de bênção, porque se eu ouvir e obedecer, o Senhor diz na tua palavra que eu comerei o bem desta terra, eu serei abençoado em todas as áreas da minha vida. Jesus, ensina este homem, ensina esta mulher a te obedecer, Senhor, em todo tempo. Em nome de Jesus, eu entrego esta vida nas tuas mãos. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê um dia abençoado, um dia de paz, de vitória, em nome de Jesus. Livra-nos de todo mal. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Não permita, Senhor, que nenhum mal venha tocar em nenhum de nós. Espírito Santo de Deus, nos ajude a cada dia a termos um coração mais obediente. E nos ajude, Pai, a sermos mais gratos a Ti. Obrigado, Pai, por esta manhã gloriosa e abençoada. Manhã do dia 21 de janeiro de 2026. Obrigado, Senhor, porque em todos os dias as mãos do Senhor estão sobre nós. Se ainda não fomos consumidos pelo inimigo, é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos erros, nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas desobediências. Jesus, nos ajude a sermos mais obedientes. Senhor, a tua palavra diz que quando eu não obedeço a ti, Pai, eu me torno filho rebelde. E a rebelião é como uma obra de macumbaria, como uma obra de feitiçaria. Meu Deus, repreende este mal na minha vida, repreende este mal na vida do meu irmão, da minha irmã. E nos ajude, Pai, a termos um coração aberto para Ti, para ouvir e obedecer a Tua voz em todo o tempo, para que assim, meu Deus, o Senhor possa prolongar os nossos dias aqui na terra, que o Senhor possa nos dar dias de paz e de muita saúde, porque quando eu obedeço, Pai, as bênçãos do Senhor, elas se encarregam de chegar até a mim. Meu Deus, abençoa, Pai, a cada um neste dia de hoje. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus seja louvado. Fica na paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã.